Olá, meu nome é Fábio. Estamos aqui mais uma vez num encontro para a gente discutir um tema importante para quem deseja incluir exercício físico como um hábito, na sua vida. A pergunta que nós vamos responder hoje é por que nós não conseguimos manter uma rotina de exercícios em nossa vida. Nós vamos abordar muitos temas, muitos tópicos aqui, 9 temas na verdade, 9 tópicos importantes que interferem nessa possibilidade de você colocar o exercício como rotina. O primeiro deles são as expectativas. As expectativas equivocadas, as nossas perspectivas na nossa mente, o que a gente cria sobre o que a gente vai receber e o que a gente vai conseguir em relação ao exercício, normalmente é um dos problemas que nos levam à desistência e não conseguir colocar como rotina. Porque essas expectativas estão equivocadas, as motivações estão equivocadas. Quando você coloca, por exemplo, o exercício como uma ferramenta de um objetivo de curto prazo, específico, para um momento, você pode até conseguir fazer aquilo para você conseguir aquele resultado a curto prazo, mas dificilmente você vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Então você ajusta para um momento específico e depois você tira ele da sua vida. Ou você criou uma expectativa, você se motivou por alguma situação que te levou até uma academia, algum lugar, e você não conseguiu atingir aquilo no tempo que você esperava ou da forma que você gostaria, e isso fez você desistir. Esse é um ponto fundamental, um dos principais pontos que frustram as pessoas nesse início da prática de exercícios. Um outro ponto importante nessa perspectiva é entender e ter a ideia de que o processo de envelhecimento, de tudo que a gente passa na vida, nesse processo de envelhecimento, no amadurecimento, está relacionado à doença, à morte, ao uso de remédios contínuos. A gente trata isso como normalidade, né? Então você ficar tomando remédio para glicemia, remédio para colesterol, achar que isso é normal, que é assim mesmo, que quando a gente envelhece não tem jeito, tem que tomar remédio, tem que ter dores, tem que ser difícil, e dali para frente é ladeira abaixo. Essa é uma perspectiva equivocada, essa é uma expectativa equivocada. Isso é um dos pontos que afastam também as pessoas de uma rotina de exercícios. Muito pelo contrário. A forma que faz com que você tenha um envelhecimento adequado, uma qualidade de vida adequada, é justamente você investir na sua saúde agora, investir numa rotina de exercícios agora. Quando você usa referências de terceiras pessoas, quando você vê alguém na internet, você vê o corpo de alguém, e você fala, eu quero ficar igual a essa pessoa, eu quero ter o shape igual a essa pessoa, eu gostaria de ser igual a essa pessoa. Também é um outro problema que você cria para você, porque você é você e a outra pessoa é outra pessoa. Quando você não consegue entender e aceitar aquilo que você é, a sua condição física atual, né? Às vezes você olha para alguém e fala, poxa vida, olha que legal como a pessoa é ativa, só que ela de repente treina há muito tempo, ou treina a vida inteira, nunca parou de fazer exercícios, e aí você começa a fazer e você não consegue fazer as coisas, você fica cansado, você tem dificuldade para realizar os exercícios, você fica muito distante do que você olha que o outro consegue fazer. Isso é um fator que vai fazer com que você se desmotive, porque você está querendo se comparar com um terceiro. Você não tem que se comparar com o terceiro, você tem uma situação particular, pessoal. De repente, se você é um homem ou uma mulher aí de 40, 50, 60 anos e você nunca fez nada até agora, você ficou 50 anos sem cuidar de você tem que respeitar isso. E você vai começar uma jornada agora de vida. Enquanto você ficar se comparando com os outros, você parar e você não conseguir olhar para você mesmo, essa situação atual, entender e aceitar os fatos para que você consiga trabalhar isso gradativamente, isso vai ser um grande empecilho para você colocar uma rotina de exercícios na sua vida e, consequentemente, atingir os resultados que você gostaria. Muitas vezes, isso acontece na vida das pessoas e é um dos principais fatores desmotivacionais para a rotina de exercícios. Sempre que a gente impõe essa comparação e, sobretudo, objetivos estéticos em primeiro lugar, você vai ter um momento de grandes barreiras e grandes dificuldades. Os exercícios, um programa de exercícios voltado especificamente às questões estéticas, ele é um treino diferente. A alimentação tem que ser mais restrita, você tem mais exigências, você tem que ser mais rigoroso com as coisas que você faz, com as coisas que você come. Então é um treino que, vou falar a palavra chato por falta de uma opção melhor, mas é o que vai te fazer provavelmente desmotivar quando você vai iniciar uma rotina de exercícios.
Se você está sedentário, você não está fazendo nada, você sabe que você não está bem, mas você precisa fazer, e você impõe sobre você mesmo uma necessidade de atingir um resultado estético naquele período, e quando você se depara com as dificuldades e as barreiras que são necessárias para você ter aquele tipo de resultado, isso possivelmente vai fazer com que você não mantenha a rotina, porque vai estar muito distante da sua realidade. Então, o que fazer então? O que fazer para a gente conseguir tratar isso? Primeiro não crie expectativas absurdas e nem faça comparações com terceiros. Você tem que ter consciência da situação que você está, você tem que ter consciência do tempo que você levou para chegar até onde você está. Talvez você esteja saudável, talvez esteja não esteja saudável, talvez seja acometido de alguma doença, alguma coisa que esteja atrapalhando a sua saúde. E você precisa entender e aceitar isso, e tratar com essa realidade. Não se compare com terceiras pessoas, não olhe nas redes sociais e fique se comparando com terceiras pessoas que você queria estar, ou que você agora vou começar a fazer igual o fulano faz, porque ele é famoso, ou porque ele é influencer, e olha como ele tem um corpo. Possivelmente você vai se frustrar, porque essas coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um preço a ser pago, um preço no sentido de esforço mental, um esforço físico, um esforço de mudança de hábito, de alimentação. Existem N variáveis para ser controladas. Então você precisa se organizar e criar pequenas metas que você entende que são pequenas, que são 100% alcançáveis, que você sabe que você pode fazer. Então, por exemplo, em vez de você se comprometer a falar, vou treinar todos os dias, cara, eu vou treinar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Em vez de você falar assim, não, vou treinar 2 horas e depois vou fazer uma aula de ginástica, cara, vou treinar 20 minutos, eu vou treinar 15 minutos. Em vez de você falar assim, vou parar de comer todas as besteiras, eu vou comer só frango com batata doce agora. Cara, reduz o seu consumo calórico, ajusta o seu balanço calórico, escolha alimentos mais saudáveis. Comece com pequenas mudanças, comece com mudanças que você entende que é possível, que seja concreto você realizar. Então, se você gosta de comer pãozinho, ou come muito pão, sei lá, você come 3 pãezinhos numa sentada, então, cara, vou começar a reduzir, vou comer 2, e mantenha os 2, e sustente isso por um tempo, deixe isso começar a ficar mais habitual a você, e você vai naturalmente progredindo com os estímulos. Cada vez você dá um passo mais intenso em relação aos exercícios, cada vez você se preocupa mais com a qualidade, com a quantidade dos alimentos, você começa de repente a aumentar mais o tempo dos exercícios, a frequência na semana. Então, não precisa ter pressa. E pressa já é o próximo tópico que atrapalha as pessoas a atingirem os resultados que elas gostariam. A pressa, quando a gente começa numa rotina de exercícios e você colocar prazos surreais, né? Quando você fala assim, quero perder 10 quilos em 2 meses, 10 quilos em 3 meses, quando vocês colocam objetivos muito grandes para você e você se depara com as necessidades de mudança para aquilo, provavelmente isso vai ser um fator que vai te afastar da rotina de exercícios. É igual que você está de frente para uma montanha e você olha lá para cima de centenas de metros lá e fala assim, nossa, é tão alta essa montanha, eu não vou conseguir subir. Em vez de você ficar olhando para cima na montanha, cara, só começa a subir, dá um passo de cada vez. Você não precisa subir a montanha correndo. Sobe devagar, para, descansa, dá mais um passo, para, descansa, dá mais um passo. O exercício é o mesmo princípio. Coloque coisas para vocês que você consiga alcançar. Não tenha pressa de alcançar esses resultados. Respeite o seu tempo, o tempo de inatividade que você teve até ali, para você se programar e dar um passo de cada vez naquela direção. Não ignore o fato da sua condição atual. Não tenha pressa para a mudança. Se você ficou 40, 50, 60 anos sedentário e agora você vai começar uma prática de atividade física, você tem que entender que se as mudanças que você pode conseguir em 3 meses, que podem ser relevantes na sua vida, é um pedaço muito pequeno perto do tempo todo que você ficou parado. Então isso é positivo. Aceite isso. Continue nesse processo que você vai chegar lá. É possível você mudar uma vida inteira de sedentarismo e de problemas de saúde em 1 ano. É possível, mas se tiver constância. Muitas pessoas vendem promessas milagrosas de você ter resultados, de emagreça X quilos em tanto tempo. Perspectivas que são atraentes para se comprar, né? É um discurso muito bom quando você
ouve das pessoas, ó, compre isso, faça aquilo e tenha X resultado, eu garanto para você. Só que, assim, tem as condições, né? Então você tem que seguir à risca tudo o que eu te falar, você tem que seguir à risca toda a dieta, e quando você se depara com o tamanho da agressividade de mudança que você tem na sua vida, cara, possivelmente você não vai conseguir fazer, e ainda você não vai nem poder culpar aquilo para quem te prometeram, para aquela pessoa que te prometeu essa mudança. Então, não falo que essas promessas são impossíveis, mas existe um nível de exigência mental e física que talvez você não esteja preparado ainda. E você precisa se preparar. Assim como a gente faz um aquecimento para fazer o exercício, assim como os atletas, quando você olha nas Olimpíadas, que eles aquecem, se preparam, alongam para depois iniciar a competição, esse processo é fundamental. Tanto para você, não só para evitar lesões, mas para te preparar para a atividade. Quando você pensa em incluir um novo hábito na sua vida, o princípio é o mesmo. Então você tem um processo adaptativo, você tem um processo de mudanças de crenças, de paradigmas, de rotina que você tem que respeitar. Não tente atropelar esse processo porque inevitavelmente vai trazer sofrimento para você, frustrações que vão te afastar para que você inclua uma rotina de exercícios. O que você conseguiu, né, o que às vezes as pessoas conseguem nessas promessas milagrosas, são coisas que às vezes você não sustenta para a vida inteira. Então você pode até conseguir reduzir ali 10 quilos em 3 meses. Mas o que você fez nesse período você sustenta para a vida inteira? Não é o que a gente vê na maioria dos casos. Não é o que a gente vê como realidade, como os exemplos que são próximos da gente. As pessoas às vezes têm mudanças bruscas na vida, conseguem resultados bruscos e depois de algum tempo voltam aos antigos hábitos e às vezes engordam tudo de novo, perdem tudo que conquistou. Então isso é temporário, isso não é duradouro. E a proposta e o adequado é você ter uma mudança, uma rotina de exercício que seja duradouro na sua vida, para que os benefícios que o exercício possa trazer para você permaneçam ao longo da sua vida inteira. O que fazer então com a pressa? O primeiro é não ter pressa. Não cobre de você essa pressa. Você ficou até agora, talvez sem se cuidar adequadamente, talvez até ser um tanto negligente com você e com sua saúde. Então não tenha pressa, só comece a mudança. Dê um passo de cada vez. Crie consciência do processo. Crie consciência corporal. Crie consciência sobre alimentação. Entenda com profundidade aquilo que você vai passar, aquilo que você está passando, como o seu corpo responde, como o seu corpo responde à sua alimentação. Entenda que haverão os desafios sempre vão estar presentes, sobretudo porque são mudanças para você. Então não receba os desafios e as dificuldades como coisas ruins. Recebam os desafios e as dificuldades como coisas positivas porque demonstram que você está num novo caminho. É uma questão de perspectiva. Receba essas dificuldades e as maiores dificuldades como coisas positivas. Cara, é um processo que eu tenho que passar para ter uma mudança significativa e duradoura na minha vida. Essas dificuldades todas, depois, se você mantém essa constância, vão se tornar, então, em uma melhor energia, uma melhor alimentação. Você vai conseguir ter uma rotina de exercícios. E isso é o mais importante para você. Outro ponto é, comemore cada conquista que você conseguir. Toda conquista, todo passo novo que você dá numa direção positiva, toda vez que você consegue concluir uma tarefa que você programou, toda vez que você conseguiu manter uma rotina sobre um X período de tempo, comemore, fique feliz com isso, sinta-se bem. Você está no caminho. Mas não esqueça que isso em algum momento você pode deslizar. Mas tudo bem também, faz parte. Continue nesse caminho. O mais importante é você comemore, não deixe passar batido. Comemore, fique feliz com isso. E se possivelmente tenham pessoas que possam comemorar com você. Pessoas que deem apoio, incentivo para você, para que comemore junto com você nessas pequenas conquistas. E a vida nada mais é do que são pequenos passos, pequenas conquistas. Então fique feliz com elas. E por último, quando a gente fala de pressa, entenda que o corpo é extremamente generoso. Como eu já falei anteriormente, se você demorou 40 anos para chegar na situação que você está, independente de qual situação que você está, e você quer ter um novo estilo de vida, você pode conseguir ter mudanças duradouras em 6 meses ou 1 ano. Se a gente pensar que você ficou 1 ano com uma rotina de exercícios, com essa mudança de comportamento, de mentalidade, de rotina, isso representa 0,4% dos 40 anos que passaram. Não dá nem 1%.
Olha como a mudança ela pode vir a curto prazo. 1 ano perto de 40 anos não é nada, concorda? Só que a gente está habituado a tratar tudo como se fosse iFood. Como se você ligasse aqui e o pessoal te entregasse o resultado em casa. Aí você quer tomar um remédio milagroso. Aí você quer fazer a dieta milagrosa. Aí você quer fazer o exercício milagroso. Ignora o processo. Não ignore o processo. O processo faz parte. Em todas as vezes que nós lutarmos contra essas leis naturais, contra os processos naturais, haverá sofrimento. Então, trate com alegria esse novo processo que você vai iniciar. O próximo ponto importante é a autopressão. É uma coisa que te sabota. Você, às vezes, se auto-sabota, porque você coloca uma pressão sobre você mesmo que você não suporta. Às vezes você coloca mais pressão sobre você mesmo do que os outros colocam sobre você. Você se cobra que você tem que ter o resultado X, você se cobra porque você não fez, você se cobra que deveria ter feito mais. Ninguém sustenta isso. E o pior é que muitas vezes, na maioria dos casos, isso vem de você mesmo, porque ninguém está pondo o dedo na sua cara e falando isso para você. Mas é a sensação que você tem sobre você mesmo. Tire essa pressão de você. Pare de se preocupar. Apenas faça. Apenas execute o plano. Se você criou uma rotina, se você está uma mudança, se você quer começar uma nova vida, um novo estilo de vida, apenas continue nessa direção. Faça isso continuamente, com frequência, com constância. E é isso que vão trazer mudanças significativas. Não é a pressão que você coloca sobre você mesmo que vai te trazer os resultados. O que vai trazer os resultados é a constância do seu esforço e da sua rotina de exercícios. Não adianta você querer fazer a mesma coisa que as suas pessoas de referência. E aí você não consegue, e aí você tenta se convencer que está tudo bem. Você começa uma rotina, e aí você falha, e você tenta se convencer que está tudo bem. Não se convença tudo bem. Se você deslizou, se você fez alguma coisa que não estava planejada, aceite. Puxa, eu não consegui. Puxa, não deu certo. Errei, devia ter feito de outra forma. Tudo bem. Bola para frente. Continue dando um passo para frente. Não deixe que isso te desmotive. Aceite que os altos e os baixos, os erros e os acertos fazem parte do processo. Mas a questão não é só acertar ou só errar. A questão é continuar. Então, se às vezes você deslizar, continue. Se você às vezes fez menos do que deveria, continue. Se você está fazendo tudo certo, continue. O ponto é, continue. Tenha constância na prática. Não se auto-sabote. Não fique julgando você, se auto-julgando, se rotulando. Eu não consigo, eu sou velho, eu sou gordo, meu corpo isso, meu corpo aquilo, porque não sei quem. Cara, segue o seu caminho. O que fazer então? Assim como uma planta dá os frutos no momento adequado, você também vai colher os resultados no momento adequado. E isso demanda tempo. E demanda um tempo que você precisa respeitar. E não precisa respeitar porque eu estou falando, porque o que você precisa respeitar são as leis naturais. Se você não respeita isso, você tenta atropelar esse processo, possivelmente você vai ter consequências negativas. E possivelmente você não vai conseguir manter uma rotina de exercícios. Não respeitar as leis naturais sempre vai trazer sofrimento. E sempre vai te deixar sujeito a buscar atalhos que vão fazer mal para você, muitas vezes colocar a sua vida, a sua saúde em jogo. Com remédios milagrosos, com opções milagrosas, exercícios milagrosos. Não existe milagre quando você fala dessas coisas. Ou você pode até conseguir algumas coisas, mas isso tem um preço. E aí você tem que estar consciente do preço que você quer pagar e do risco que você quer tomar para essas coisas, que provavelmente não é o melhor caminho para você. Então apenas faça. Só tenha constância naquilo que você faz. Siga o seu plano. E entenda que altos e baixos fazem parte. Mas o mais importante é continuar. Prioridades. Um outro tópico importante. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para treinar. Minha vida é muito corrida, meu trabalho, filhos, casa, assim, tempo você tem. O que você não tem é prioridades. Você não entende que o exercício tem uma importância na sua vida que necessite você separar um tempo da sua vida para executá-lo. Esse é o ponto. Todo mundo tem 24 horas no dia. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que não. A sua rotina não é mais difícil do que a do outro. Tá todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo trabalha muito. Talvez hoje muito mais do que em diversas épocas, porque a gente fica conectado o tempo todo.
além de família, filhos e tudo mais, que são coisas que extrapolam o trabalho, né, profissional. Mas como que o exercício é colocado para você? O exercício é colocado como uma questão estética? É só para um resultado para tirar uma barriguinha? Para uma coisa que me incomoda esteticamente porque eu não fico bem com roupa X ou roupa Y? Esse é um fator que não sustenta a sua rotina de exercícios. Agora, se você entender que o exercício é uma questão de saúde pública, de saúde preventiva, o exercício que ele previne doenças, diversos tipos de câncer, que previne diversos de problemas cognitivos e mentais, que previne diversos problemas articulares e ossos, que muda o nosso humor, que tem liberação de hormônios e diversas outras substâncias que são benéficas ao corpo e à mente, aí a questão começa a mudar. Então, enquanto você não colocar o exercício como uma prioridade, porque isso faz bem para você, você sempre vai falar que não tem tempo. Você não prioriza o exercício porque você não identifica nem qualifica o exercício de forma adequada. Você qualifica de forma equivocada. Por exemplo, você escova o dente todos os dias, pelo menos eu espero que escova. Quando você está cansado, você deixa de escovar dente? Não, você escova. Quando o brasileiro, talvez seja um dos países brasileiros que mais toma banho no mundo, né? Provavelmente deve ser o Brasil, pelo menos é o que a gente escuta os estrangeiros falarem. Quando você está cansado, que você está sujo, você não toma um banho, por que você faz isso? Porque é um hábito, porque você sabe que faz bem, você sabe que é importante, você sabe que te previne diversos problemas, previne doenças, problemas na boca, dentários, tudo mais. Então por que você faz? Não é possível que as pessoas não tenham 15 a 20 minutos diariamente, ou 3 vezes na semana, para parar para fazer um mínimo de exercícios. Todo mundo tem. Por exemplo, a mulher vai no ginecologista ou o homem vai no urologista anualmente. Mas por quê? Um ato de prevenção, para saber se está tudo bem, para saber o que eu preciso fazer, algum tratamento, alguma necessidade. Você estuda ou fez faculdade? Se você pode estar fazendo faculdade ou já se formou e está tudo profissionalmente. Por que você fez? Porque você sabe que é importante, porque você sabe que vai te dar emprego. Então, quando você entende que algo é importante para você, você arruma tempo. Você separa um tempo para você cuidar, porque você sabe que é fundamental para você. O ponto é que você não acha que o exercício é fundamental para você. E ele é, porque o corpo foi feito para o movimento. Toda vez que você não tem movimento, o corpo começa a ficar doente. E existe uma relação direta entre o nosso corpo e a mente. Quando você começa a ter um corpo debilitado, a mente começa a acompanhar. E em contrapartida, o nosso corpo também é reflexo da nossa mente. Haja vista que se você não faz exercício, é porque na sua mente você não entende que é importante. Então o seu corpo começa a refletir a sua perspectiva sobre a vida e sobre a importância das coisas. Esse é o ponto. Você sabia que o exercício previne 26 tipos de câncer? Tem estudos sobre isso. No nosso site lá, do zerostart.com.br, tem uma matéria lá que você pode ler sobre isso. Você sabia que o exercício previne Alzheimer, déficit cognitivo, doença senil, que é aquele quando a gente vai ficando meio gaga, quando a gente vai envelhecendo? Previne Parkinson. Você sabia que o exercício ajuda a prevenir ansiedade e depressão? E, na maioria dos casos, o exercício físico ele é colocado como parte do tratamento na vida das pessoas para essa doença. Esses são só alguns exemplos. Existem dezenas e dezenas, centenas de outros estudos. Estudos tem milhares, na verdade, né? Que demonstram a importância do exercício físico para a saúde. Tem estudos que demonstram até a importância do exercício físico para o tratamento das pessoas que estão com câncer de mama durante o tratamento. A importância que faz para quem faz exercício e para quem não faz. Então, o exercício vai muito além das questões estéticas. O exercício vai muito além de só gostar ou não gostar. O que fazer, então? Cara, você precisa entender, e aí de novo, né? É a questão da mente, é você criar consciência da importância do exercício e os impactos que ele tem na sua vida. Os impactos que ele tem para você agora e no futuro. Porque, querendo ou não, nós vamos envelhecer. Nós estamos num processo de envelhecimento contínuo. E se nós não entendemos, não aceitamos esse fato e não nos preparamos para essa situação, conforme o envelhecimento vai ocorrendo, isso vai trazendo para nós cada vez mais problemas, cada vez mais dificuldades. Então não adianta nós termos uma longevidade maior de vida atualmente, e está tendo cada vez mais, se nós vamos chegar no período de
de envelhecimento, ou quando estamos mais velhos, e ficarmos acamados, doentes, sem autonomia, sem mobilidade, dependendo das pessoas. Para que viver mais, então, se for para viver assim? Não é melhor viver mais estar bem? Se chegar com 70 anos, 80 anos, você está com autonomia, com liberdade, podendo se locomover, com saúde física, com saúde mental. É o que eu acho que é adequado para todo mundo, é o que eu desejo para mim, por exemplo. Eu não sei se você acometido alguma doença, mas aquilo que está ao meu alcance eu vou fazer. Então eu treino todos os dias, porque eu posso ter algum tipo de problema de saúde, mas não vou ter porque eu fui negligente comigo mesmo, com a minha saúde. Porque a única pessoa que realmente pode fazer alguma coisa pela minha saúde, a saúde é uma coisa que você não terceiriza. Ou você cuida, ou ninguém cuida. Não dá para você terceirizar a sua saúde para alguém. Entende? Um outro ponto importante são as motivações. O que te motivou a fazer exercício? O que te levou até uma academia? Foi para ser fitness? Porque você vê as meninas todas fitness com um corpinho sarado e tal, e você quer ficar igual? Foi para você emagrecer? Foi para aumentar a massa muscular? Todos esses objetivos são ok, não tem problema nenhum quanto a esses objetivos. Mas possivelmente você não tem a consciência das etapas e do que é necessário para você alcançar isso. E possivelmente quando você se depara com as necessidades e as consequências dessa prática de alimentação, de exercício, isso vai ser desmotivante para você. Não pense que as pessoas que são fitness, que têm um certo tipo de resultado, ou têm um certo tipo de corpo, mesmo que usem de algumas substâncias, né, de esteroides anabólicos e tudo mais, que esse resultado vem sem nada. Que é só tomar e ele tem aquele resultado. Não? Existe uma dedicação grande ali de alimentação, de treino e tudo mais. E saber das consequências dos riscos, né, para aqueles que usam esse tipo de substâncias. E quando você se depara com isso diante da sua realidade, você vê que é um mundo que talvez não faça sentido para você. E aí talvez você chegue à conclusão de que exercício não é para mim. Esse é um equívoco. Porque exercício é para todo mundo. Talvez ser fitness não seja para você. Mas o fato de você não poder, ou você não querer, ou não se encaixar no fitness, não quer dizer que você não tenha necessidade de exercício. Só que tudo começa na sua mente. É primeiro na mente, a mudança vem de dentro para fora. Se você não tiver consciência disso, não se motivar com as coisas adequadas, com aquilo que possa trazer perspectiva de longo prazo para a sua vida, na sua vida e no seu envelhecimento, possivelmente você não vai conseguir colocar uma rotina de exercícios. Então, você pode ter consciência daquilo que é necessário fazer. E você tem consciência dos objetivos que você alcançar. Mas será que você está disposto a pagar o preço necessário para isso? Às vezes você não está. E às vezes você não quer aceitar. Ou você não está disposto e você nega e negligencia todo o resto. Então não tem certo e errado em relação aos objetivos. Não tem problema em relação aos objetivos de curto e de longo prazo. Só que tem uma questão de você ter perspectivas temporárias e duradouras. Quando a gente fala de saúde, no meu ponto de vista, deve ter uma perspectiva de duração de longo prazo, duradoura. Você ter saúde ao longo da sua vida inteira. Não adianta você ter saúde durante 6 meses e depois você não faz mais nada. Você faz qualquer coisa. Não acho que é muito interessante para nós, né? Então, quando você começa a trabalhar dessas perspectivas que são duradouras e permanentes, nas mudanças que são permanentes, as coisas começam a mudar. Tem objetivos de curto prazo, tem objetivos de longo prazo, tem objetivos de médio prazo, mas tem os objetivos. Então você precisa fazer as coisas porque elas precisam ser feitas, porque elas são importantes para você, porque elas são importantes para a sua saúde, para a manutenção da sua saúde. O exercício nunca vai ser 100% prazeroso para todas as pessoas. Tem pessoas que não vão ter prazer em fazer exercício. Mas não quer dizer que eles não precisam ser feitos. Talvez você não tenha prazer em tomar certos remédios, mas quando você fica doente, você tem que tomar. A questão do exercício o exercício pode evitar a possibilidade de você tomar remédios. Então você prefere tomar remédio ou fazer exercício? Prefere tomar remédio. Tá bom, é uma opção. Mas não eu acho que seria o adequado para as pessoas. Até porque todo medicamento tem lá suas contraindicações, seus riscos. Então, o que fazer então com tudo isso? Trate o exercício como um remédio, como uma coisa preventiva, como uma coisa que você faz porque é necessário, mas não necessariamente você vai amar esse negócio. Mas quando o exercício virar um hábito para você, quando ele virar uma rotina,
Talvez você continue não tendo um grande prazer para fazer, mas você vai fazer porque está na sua rotina, você só faz. Ótimo. Você está cuidando de você está cuidando de você a longo prazo. Isso é ótimo. Então não crie expectativas de que você vai ter prazer ou que você tem que começar a fazer exercício porque você espera ter algum tipo de prazer. Na sociedade que busca prazer e dopamina o tempo todo. Mas faça porque é importante para você. Entenda que tudo que você pode fazer para tornar a sua vida mais saudável, mais longeva, que previna doenças, que vai fazer você envelhecer melhor. Se existisse um remédio que você tomasse e prevenisse tudo isso, você não tomaria? Mas o remédio que a gente está propondo aqui é o próprio exercício em si, que vai te tomar ali 15, 20 minutos por dia, não precisa mais que isso, quando a gente pensa em você ter qualidade de vida, em você ser mais saudável. É isso, não precisa treinar 2 horas e meia, levantar 200 quilos na musculação, não é isso. Não precisa ser isso. Isso é um dos caminhos, mas não precisa ser necessariamente para todos. Existem outras opções. Existe o próprio CrossFit, existe calistenia, existe treino em casa, com o peso do próprio corpo, existe ginástica, outros esportes, existem N opções. Agora o importante é você ter isso na sua rotina. Faça o mínimo. O exercício faça o mínimo para você ser saudável. Você não precisa ser um mega atleta. Você não precisa ser aquele high user na academia, o cara que vai todo dia. Mas faz o mínimo necessário para você ser saudável. É isso que a gente deseja e gostaria para você. Lembre-se que sem saúde adequada, você não tem emprego. Sem saúde adequada, você não alcança nenhum tipo de meta, seja ela qual for. Sem saúde adequada, você não ajuda ninguém. Sem saúde adequada, você não ajuda a sua família. Muito pelo contrário, você vai dar trabalho para a sua família. Ou seja, ser negligente com você mesmo, com a sua saúde, talvez seja o maior ato de egoísmo que tenha. Porque você negligencia a si mesmo e ainda impõe, coloca sobre os outros uma situação que será desgastante. Talvez eu corte essa parte. Sem exercício, você vai ficar facilmente cansado. Você vai ficar facilmente desmotivado. Existem várias questões hormonais que envolvem isso. Você não vai ter força. Você não vai ter força física para você correr atrás de um propósito na sua vida. O seu trabalho vai ser desgastante. O seu nível de estresse você vai ter mais dificuldade de controlar. E outra, como eu já falei anteriormente, o corpo foi criado para o movimento. Toda vez que você negligencia isso, você vai ter consequências. Então, respeite a natureza das coisas. Respeite a natureza do corpo, que é movimento. Outro ponto importante que interfere nas pessoas criarem uma rotina de exercícios é ter rotina. Não dá para contar com a sorte, como eu falei da motivação. Quando eu estiver motivado, quando der certo, quando eu tiver tempo, quando não tem si. Ou você se organiza numa rotina, ou você não vai muito longe. Isso é para qualquer coisa. Quem trabalha em empresas, tem alguma vida profissional, sabe que existe uma organização da empresa, existe uma rotina, existe cronograma, existe metas. Não dá para você sem, você não chega a lugar nenhum se você não tem isso estruturado, minimamente. Na nossa vida não é diferente. Você tem que ter uma organização mínima ali, uma rotina mínima do que você vai fazer, dos horários, do que você vai se alimentar, do que você vai precisar fazer, de como é que você cuida de saúde, você fazer os seus exames, de você ir até o médico. Se você deixar para resolver essas coisas no fim do dia, se você achar que no fim do dia você vai ter mais dedicação, mais energia, cara, possivelmente você nunca vai fazer. Porque no final do dia você vai estar fisicamente cansado, mentalmente cansado, e você vai acabar nunca fazendo. Você sempre vai ter uma desculpa para nunca fazer. Estou cansado, não tenho tempo, tenho que fazer outras coisas. É igual você esperar sentir fome. Se você espera sentir fome, cara, possivelmente quando você come, você vai querer comer compulsivamente, porque você não tem uma rotina de alimentação, não tem os horários, você não tem uma regra. Mas eu não tenho tempo, muito corrido. Cara, você vai ter que se ajustar, vai ter que criar alguma forma e é possível. No nosso programa lá, a gente ajuda as pessoas a pensarem numa rotina, né? Para que você consiga ter uma vida saudável. O que adianta você se doar seu tempo, que na verdade é a sua vida, para uma situação, para a empresa, para a vida profissional, em detrimento da sua própria saúde. E você vai chegar aonde? É igual você ir no mercado com fome. Quem vai no mercado com fome, quem tem família sabe que você tem vontade de comprar tudo, que você está com fome. Então você acha que você vai preparar tudo, você acha que você vai comer tudo que está na sua frente e depois que a fome passa, fala, porque comprei isso, não devia ter comprado, comprei besteira.
Quando tá com fome, quando a gente tá com fome, normalmente a gente come mais besteiras, porque a gente quer matar a fome com qualquer coisa. Quando a gente está com a fome equilibrada, hidratação equilibrada, a gente tem mais domínio sobre o que a gente escolhe. A gente consegue escolher melhor aquilo que a gente vai pôr para dentro da gente. Então, o alimento não é só uma questão para matar a fome. É uma questão de que tipo de nutrientes, que qualidade de nutrientes que a gente vai pôr dentro do nosso corpo, que vai refletir no nosso físico e na nossa mente, no nosso desempenho profissional, pessoal, no físico, no mental. Então, não pode ser só uma escolha de come qualquer coisa. Ou come qualquer coisa que seja palatavelmente muito agradável, né? Gordura, muito açúcar e tal. Eu tô falando aqui que tem que ter dieta restrita, ou você deixar de comer e beber o que você gosta. Mas tem que ter consciência disso tudo e consciência de como isso se encaixa na sua vida. O que fazer então? Precisa definir dias e horários, precisa definir os dias que você vai fazer exercício, o melhor horário. A minha sugestão é que as pessoas que estão iniciando uma rotina sempre façam os exercícios pela manhã, porque você vai estar mais descansado, com a mente mais descansada, você vai estar com a força de vontade mais forte, vamos dizer assim, porque ela é treinável. A força de vontade é assim como você treina um músculo. Então, defina dias, defina os horários de alimentação, para você comer sempre mais ou menos naquele horário. Então, se você vai almoçar meio-dia, sempre almoce em torno do meio-dia ali. Meio-dia, 11h30, 1h, não deixe isso passar muito tempo. Definir os horários e ter essa organização muda totalmente, assim como uma rotina de exercício, né? Quando você define dias e horários. Define os horários da sua hidratação. Se você sabe que você precisa consumir X ml de água por dia, X litros de água por dia, distribui isso no dia. Coloca o despertador para tocar. No começo vai ser chato? Talvez vai ser chato. Mas depois de algumas semanas, quando isso começar a virar um hábito, esse negócio vai parar de ser um sofrimento. E aí você vai começar a colher os benefícios de você ter uma alimentação mais regrada. Regrada no sentido, inclusive, de horários. Não falo nem de restrição calórica, não falo nem de restrição de tipos de alimento. Eu falo de você ter os horários, de você ter uma hidratação adequada no dia, que interfere na sua alimentação, porque às vezes as pessoas estão desidratadas e sem saber, sem querer, tentam matar a sede comendo, por incrível que pareça. Então, o mínimo de organização de rotina você precisa ter. Você precisa parar e planejar o melhor caminho para você cuidar de você mesmo. O outro ponto importante são as crenças e os rótulos. Aquilo que você entende e acredita sobre você mesmo, sobre os outros. Cuidado com esses rótulos que você coloca sobre você. Cuidado com essa crença que você criou sobre você. Então, eu não consigo, eu não gosto, já tentei, eu sou velho, eu sou gordo, isso não é pra mim. Isso são crenças, são rótulos que você colocou sobre você mesmo, que isso não necessariamente é verdade. O fato de você ter uma experiência positiva ou negativa em algum momento, não quer dizer que ela vai ser sempre positiva ou negativa para sempre. O fato de em algum momento você ter tentado ter uma rotina de exercício e você não ter conseguido, não quer dizer que você nunca vai conseguir criar uma rotina de exercícios. Talvez tenha outras variáveis que deveriam ser ajustadas. Talvez o ambiente da academia, como eu falei, você ser fitness não é o caminho. Você tem que ter um outro caminho de cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Você já tentou fazer uma dieta com nutricionista super restrita, talvez o seu caminho seja outra, seja uma dieta mais tranquila e que seja com um resultado mais a longo prazo, para que seja menos sofrido para você. Cada um tem um nível de tolerância às resistências, às dificuldades. Então tem que entender e respeitar para você. Agora não se rotule. Porque se você se rotular, se você colocar isso como uma crença para você, é o que você vai ser. Se você falar assim, eu não consigo, você não vai conseguir. E não vai ter ninguém na face da Terra que vai fazer você conseguir, porque você não acredita que consegue. Simples assim. Se você falar, eu sou fraco, eu nunca vou ser forte, por isso eu nunca treino, você nunca vai ser forte, porque você não treina. Agora, você pode ficar forte se você treinar. Vai ser um caminho fácil? Talvez não. Vai ter dedicação? Sim. Mas você vai mudar da água para o vinho? Vai. Você vai conseguir aumentar a sua força, a progressão das cargas, tudo mais. Só que isso só acontece se você não treina. Como é que você vai ser forte sem treinar? Como é que você vai emagrecer sem treinar, sem fazer um mínimo de uma alimentação adequada? Não tem como. Então não é que não é para você, é que simplesmente você está ignorando. O cérebro, quando você coloca o rótulo em você mesmo, ele te conduz todo o resto nessa perspectiva. Se você falar que é ruim, vai ser ruim para sempre. Se você acredita que você não consegue, você não vai conseguir nada para sempre. Eu não consigo. E você desiste. E às vezes você perde grandes oportunidades
de você ter uma qualidade de vida melhor, de você ter novas experiências, porque você se rotulou. As coisas não são imutáveis. Às vezes a gente trata certos rótulos que a gente coloca em você como uma superstição. Como que nem as pessoas falam assim, o meu time de futebol ganhou aquele dia porque eu tava com a camisa X, então todo jogo eu vou usar a camisa X para dar sorte. O fato de você ter usado a camisa naquele dia e o time ter ganhado, não garante que o time vai ganhar todas as vezes que você vai usar a camisa. Fábio, mas isso é uma superstição. Mas os seus rótulos também são uma superstição. Você acreditou alguma coisa por alguma experiência positiva ou negativa que você teve e você acha que vai ser assim para sempre. E é mentira. Porque não é real. As coisas podem ser diferentes. Você pode começar a fazer isso agora de uma forma diferente, num caminho diferente, e você ter resultados diferentes. Agora, se você fazer exatamente a mesma coisa todas as vezes, possivelmente você vai ter sempre os mesmos resultados todas as vezes. Agora, se você tentar outras formas, você vai ter outros resultados. E é aquele rótulo que você falou que achava que tinha, você vai ver que não existe. Não desse novo caminho, entende? Não tenha medo de errar. Não tenha medo de tentar. O medo, ele é positivo porque te alerta sobre certas circunstâncias e situações. Mas não isente, não tire a possibilidade de você tentar um novo caminho por causa do medo. Tem que fazer com medo. Quando você fala com qualquer tipo de investidor, de empreendedor, você fala assim, cara, você não teve medo de investir? Você não teve medo de empreender? Lógico que eu tinha. Mas por que você empreendeu tanto? Porque eu queria empreender. Então eu fiz com medo. Simples assim. Então o que fazer então com essas circunstâncias? Cara, não desista nas dificuldades. As dificuldades elas vão aparecer, isso é fato. A vida não é uma ascendente e crescente eterna. As dificuldades, os momentos de baixa, elas vão acontecer, assim como tudo na vida. Tudo na vida é cíclico. Tudo na vida tem altos e baixos. A bolsa de valores tem altos e baixos. A sua frequência cardíaca, quando você vai no cardiologista e você vê lá como é que funciona, ela tem altos e baixos. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Tudo tem altos e baixos. Então, aceite isso como uma coisa natural. Trate isso como uma coisa natural. E você vai começar a ter menos sofrimento. Então, aceite isso, as dificuldades fazem parte da sua existência, da sua vida. Se permita errar. E olhe para os erros não como uma coisa para se condenar e se julgar, mas olhe para os erros como uma forma de aprendizagem. Nossa, eu fiz tal coisa, eu comi tal coisa, fiz tal exercício, eu senti tal coisa. Cara, então eu sei que eu não posso fazer. Aprendi que me dói. Eu aprendi que tal coisa faz mal para mim. Eu aprendi que se eu tenho X tipo de comportamento, meu peso altera demais. Então aprenda com isso e siga em frente. Continue. Um outro ponto importante na criação de uma rotina de exercícios é sempre querer contar com novidades contínuas. Assim, o que vai ser de novo agora que vai me motivar a fazer uma rotina de exercício ou cuidar de mim? Esperando sempre o que vai ter de novo. Um tênis novo, agora eu vou correr mais. Uma esteira nova, um equipamento novo na academia. Um acessório novo, uma roupa nova, aquela aula nova de ginástica, aquele equipamento importado que veio. O problema não são essas coisas. Não é... A tecnologia é sensacional. Tudo que vem de novidade é excepcional, é muito bom, é sempre muito bem-vindo. Mas não é isso que vai fazer você definitivamente mudar a sua vida, porque o problema não está nessas coisas, os problemas estão em você, o problema está em mim, o problema está no ser humano. Se você não começar a entender que o resultado que você tem depende só de você mesmo, você nunca vai alcançá-lo. Porque você vai sempre terceirizar essa responsabilidade para equipamentos, para acessórios, para medicamentos, para suplementos e assim vai. Quando você pega, por exemplo, a do Arnold Schwarzenegger, que ainda é a maior referência que se tem do fisiculturismo, e você olha como eles treinavam, com quais equipamentos eles treinavam, estão anos-luz de distância dos equipamentos da tecnologia que existe hoje. De suplementos também, inclusive de esteroides anabólicos. A quantidade de opções e tratamentos que se tem hoje para um cara que é um fisiculturista profissional, naquela época não tinha. E ainda assim o cara é uma referência histórica sobre o fisiculturismo, sobre tudo que ele fazia. E assim como diversos outros atletas da época, Frank Zane e outros mais. Então, era o equipamento foi o equipamento que fez o Schwarzenegger ser Schwarzenegger? Não. Foi só a genética? Não, a genética contribuiu muito. Mas você não pode tirar o mérito do que ele tinha de treino, de dedicação à alimentação, de dedicação ao treino. Assim como todos os outros atletas do passado. Não só no fisiculturismo, mas de tantas outras modalidades. Então a questão é assumir o compromisso, a responsabilidade consigo mesmo e com seus objetivos para você alcançar. Terceirizar isso para as coisas e para as outras pessoas
só vai fazer você cada vez se afastar mais daquilo que você gostaria e você nunca vai alcançar aquilo que você deseja. Porque você não quer entender e assumir a responsabilidade de que os seus atos, as suas escolhas, as suas ações é que te levam ao resultado, não são as coisas e as pessoas. O que fazer então? Faça o básico, faça o que é necessário. Se a pessoa fizer o básico, fizer arroz com feijão, fizer o mínimo necessário, você vai ter os resultados, se você tiver constância. Constância é a palavra-chave. Então não é você ter o equipamento X, o treino X, que vai fazer você ter mais resultados. Sobretudo para a grande maioria das pessoas que não estão no nível de atleta, não estão no nível de competição. Faça o básico. E se você falar com os atletas, você vai entender que eles passaram por um grande período da vida deles fazendo coisas básicas. Por quê? Porque as coisas básicas são as que dão base para o treinamento, base para o físico, base para a mente, para você suportar outros tipos de coisa. Então, antes de quando as pessoas fazem salto com vara, antes da pessoa fazer salto com vara lá na competição da Olimpíada, ela tinha que aprender a soltar a caixa de areia. Não dá para você... Como é que a criança aprende a andar? Ela sai da barriga da mãe e sai correndo? Não. Ela nasce, ela não consegue se mexer, aí ela rola de um lado pro outro do bercinho, aí ela começa a ficar sentadinha, aí ela começa a ficar com o pescocinho levantado, aí ela começa a engatinhar, aí ela começa a tentar ficar em pé, aí ela começa a se equilibrar, aí ela começa a dar os primeiros passos sozinhos, aí ela começa a andar sozinha e assim vai. Você entende que tem um processo? Tem uma etapa? O básico, como que a criança ia conseguir chegar e andar com autonomia se ela não passasse por aquelas etapas que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, motor e físico da criança? De força, de mobilidade, de conhecer o corpo, de ter domínio sobre o corpo, de entender a coordenação motora entre os músculos que existem para que você possa caminhar, para que você possa se equilibrar, para o corpo perceber quais são os músculos que são necessários ser acionados para cada tipo de movimento, até para você ficar parado se tem um exercício muscular, de coluna, de core, de abdômen. Existe um centro de equilíbrio ali aqui no core, no abdômen, para que você fique em pé. Então hoje que a gente trata essas coisas com naturalidade, quando a gente olha do nascimento até aqui, você passou por um processo, por etapas para que isso acontecesse. E hoje você tem essa autonomia que você trata com naturalidade. Quando a gente falar de exercício, de rotina de exercício, de treinamento, o princípio é o mesmo. Você tem que fazer o básico. E faça com constância. Se você fizer o básico com constância, naturalmente haverá progressão e naturalmente você vai colher os resultados. E aí, quando você chegar nos resultados, você fala, cheguei até aqui, nunca imaginei que chegaria até aqui. Mas chegou. Esse é o ponto. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O propósito aqui é ajudar vocês a refletir sobre a mentalidade do que diz respeito ao exercício e aos comportamentos que envolvem a inclusão do exercício físico como hábito na vida de vocês, para que vocês possam usufruir de todos os benefícios que o exercício físico traz para a vida da gente. O exercício físico, como eu já falei exaustivamente aqui, ele vai muito além do fitness, ele vai muito além das questões estéticas. Ele é um ponto fundamental para a nossa saúde, é um ponto fundamental para a saúde preventiva, é um ponto fundamental sobre o envelhecimento da gente, é um ponto fundamental para que a gente comece a ter um menor uso de medicamentos. O exercício físico deveria ser tratado com uma questão de saúde pública mais intensa. Então, entendam que a necessidade de você fazer exercício físico não tem nada a ver com os resultados, ou não tem só a ver com resultados físicos e estéticos, mas tem a ver em como você vai ficar agora, como você vai ficar no envelhecimento e que tipo de vida que você quer ter. Você está envelhecendo, mas como você quer envelhecer? E como que você quer chegar nesse processo? E se você já está com a idade um tanto avançada, como você quer seguir daqui para frente? O meu desejo é que vocês sigam saudáveis, com autonomia, fortes, autônomos, que vocês possam ter a possibilidade de alcançar seus objetivos, suas metas, ajudar as outras pessoas, sem depender de ninguém. Porque vocês não negligenciam a sua saúde e aquilo que é fundamental para a existência dessa vida. Beleza? Obrigado, valeu!